Resolução de mais uma questão de matemática do Enem 2022. Essa questão ela é um pouco complexa, ela envolve geometria espacial, porcentagem, equação, radiciação, mas não se preocupe, vamos com calma que a gente vai conseguir resolvê-la. Vamos lá. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 centímetros e 10 centímetros respectivamente, como apresenta a figura. Temos aí essa figura que mostra para a gente o que foi dito no texto. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto, com uma altura de 10 centímetros. Então perceba que a altura ela não se alterou. Se a altura não se alterou, mas o volume sim, então a alteração certamente foi no raio da base. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a. Então, como era de se esperar, nós temos que encontrar o novo valor para o raio da base para que haja essa redução de 19% no volume. Lembrando que um volume de um cone ele é calculado por π raio ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Eu vou apertar o máximo que der, porque essa é uma questão que eu vou precisar de um pouco mais de espaço do que o normal. Então, aqui o volume ele vai ser igual a π vezes ao raio da base, ele é de 4 centímetros, né? Olha, aqui está 8, mas cuidado, porque 8 é o diâmetro. Então, a gente precisa do raio. O raio ele é 4 ao quadrado. E aqui, vezes a altura. Quem é a altura? A altura é 10. Tudo isso dividido por 3. Então, nós temos que o volume aqui ele é igual a 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. 160 π sobre 3 centímetros ao cubo. Esse é o volume desse cone. Por que eu não fiz alteração nesse π? Inicialmente evita trabalho para a gente, né? Se for necessário lá no final fazer alteração nesse π, eu faço por 3,14. Algumas pessoas gostam de usar o 3 no lugar do 3,14. Só que geralmente as questões do Enem, se você está habituado com elas, ela fala para a gente quando é para usar π igual a 3. Bem, mas isso fica para um outro momento, porque inicialmente eu não vou fazer nenhuma alteração, só se for realmente necessário. Lá no final a gente vê. Ok. Esse é o volume inicial do chocolate, só que ele vai sofrer uma redução de 19%. E como a gente descobre então qual é o novo volume? Muito simples, a gente vai pegar esse volume de 160 π sobre 3, eu ia representar pela letra V, mas eu já vou botar direto aqui, 160 π sobre 3, e vai multiplicar por 0,81. Por quê? Lembrando, redução de 19%, eu tiro 0,19, então fica 81%, que é 0,81. E aí basta multiplicar. Então, nessa multiplicação, eu vou multiplicar apenas, veja, 160 π multiplica 0,81. Mas como eu estou mantendo o π com essa constante, então eu vou multiplicar apenas 160 vezes 0,81. Então, aqui nós temos 0, 6 e 1. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48, vai 4. Aqui vai ficar 12. E esse 0 não vai fazer diferença nenhuma, então deixa ele para lá. Nós temos então 0, 6, 9, 2 e 1. E a vírgula fica aqui. Então, o novo volume, fazer aqui, o novo volume, NV, ele é 129,6 π sobre 3 centímetros ao cubo. Ok. Apagar aqui essa multiplicação para ganhar espaço. Esse daqui é o novo volume. A altura não sofreu redução, nem aumento. Ela se manteve constante. Mas o raio sim. Veja, vamos pegar então aqui 129,6 π sobre 3 é igual a quem? Qual é a fórmula que a gente calcula o volume? Π raio ao quadrado. Esse raio eu vou chamar de raio 1, só para diferenciar do outro. Vezes a altura dividido por 3. Então, 129,6 π. Eu já vou fazer o seguinte, esse 3 e esse 3 se eliminam.
Então 129,6π é igual a... Quem é a altura? Vou botar a altura na frente, porque geralmente a gente coloca o número na frente, né? Então, mas se quiser deixar aqui onde está, mais uma vez, é multiplicação. A ordem não se altera, então pode manter. Então 10π R1 ao quadrado. Ok, olha mais uma simplificação que a gente pode fazer aqui. Esse π com esse π. Então nós temos que o R1 ao quadrado ele é igual a 129,6 dividido por 10, ou seja, 12,96. Só que esse raio ele está ao quadrado, mas precisamos descobrir quem é o raio, não o quadrado do raio. Então, vou fazer aqui, RI é igual a raiz quadrada de 12,96. Como calcular a raiz quadrada de um número decimal? Bem simples o que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 1.296 dividido por 100. Por que eu fiz isso? Porque com essa propriedade eu tenho que o R1 ele é igual a raiz de 1.296 sobre a raiz de 100. E aí são dois números que têm raiz exata. Qual é a raiz de 1.296? É o 36. Qual é a raiz de 100? É o 10. Então a gente chega à conclusão que esse novo raio representado por R1 é igual a 36 dividido por 10, 3,6. Ou 3,60, como tem dizendo ali nas alternativas. E como tem dizendo nas alternativas, é essa a resposta. Alternativa C.